temos a falar hoje? Vamos falar sobre o mundo da modernidade líquida. Quando a gente fala nessa modernidade líquida, Zygmunt Bauman, saudoso Zygmunt Bauman, falava para a gente que nós vivemos numa sociedade que é líquida. Essa sociedade que é a sociedade de consumo. Mas o que quer dizer essa liquidez? O que quer dizer toda essa fluidez? Hoje, nós não temos mais um mundo, um mercado, como nós tínhamos antigamente. As relações de consumo, elas mudaram, elas se otimizaram, elas se tornaram mais dinâmicas. As coisas acontecem de forma muito rápida, muito fluida. Hoje, nós não temos, por exemplo, uma sociedade mais de poupadores. A gente tem hoje uma sociedade em que a grande parte é uma sociedade endividada. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no termo do superendividamento. É um projeto de lei, inclusive, que está tramitando agora na Câmara dos Deputados, que vem a tratar e a prevenir este que é um dos males da atualidade. Um dos males que todas as famílias brasileiras que estão nessa situação vêm enfrentando e às vezes não sabem nem como sair dessa situação de vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade, para além da vulnerabilidade econômica, é uma vulnerabilidade também técnica, porque elas não sabem como fazer, não sabem como negociar com relação a isso, né? Mas essa modernidade líquida, ela vai nos levar também a uma outra situação. A gente, às vezes, pensa, existe o direito à informação e o poder de decisão e escolha do consumidor. De fato, existe. Esse livro que vocês acabaram de ver, chamado A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom, é um livro que vem tratar sobre essa possibilidade que nós não temos de escolha. Veja só, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor elenca direitos básicos, ou seja, aqueles direitos que já são assegurados de forma mínima ao consumidor. E dentre eles, a educação e a informação sobre os produtos e serviços postos no mercado. O problema é que enquanto muitos pregam que a informação foi posta no mercado, que de fato o consumidor foi educado a consumir, a gente também tem que olhar por um lado, que é o lado da publicidade direcionada a esses consumidores. Hoje a gente não consegue mais viver de forma como realmente quer. Essa modernidade líquida de Bauman, ela diz que você hoje não vale o que você tem. O que muitos diziam antigamente, muitos diziam, mas hoje a gente não vale o que realmente é, a gente vale o que tem. Não, hoje nós vivemos na era em que você não vale o que você tem. Na verdade, o que você vale é o que você aparenta ter. E é aí que essa publicidade agressiva, ela vai chegar à sua casa, vai chegar ao seu smartphone, vai chegar ao seu tablet e vai dizer para você, o que você tem não faz você prestar. Você não presta, nas palavras finais. Você precisa consumir o que eu digo que você tem que consumir. Eu, indústria, eu, mercado. E essa lógica do consumo de Martin Lindstrom, ela explica como são feitas as publicidades para que você seja seduzido, para que você seja induzido a comprar o que às vezes você nem necessita. A gente compra não por uma necessidade, muitas vezes, mas por uma imposição mercadológica que nos faz ser parte dessa sociedade, é o ser social, mas dentro dessa sociedade, que é a sociedade de consumo. Essa é a lógica do consumo atualmente. E como falar desse mundo que é hoje o mundo digital? Vocês com certeza já ouviram falar nessa internet das coisas, IoT, essas siglas aí dessas 3 letrinhas. Vocês percebem nessa gravura, nessa imagem, que a gente tem a internet ligando várias coisas. O computador, a máquina de lavar, o carro, a câmera de vigilância, eletrodomésticos, enfim. Essa internet das coisas é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um mundo em que a internet permeia tudo. E esse é o mundo digital. Essa realidade que nós vivemos, o direito do consumidor também teve que se deparar com isso.
A grande sacada do direito do consumidor lá em 1990 foi o seguinte: vamos criar uma lei principiológica. E o que quer dizer isso? Quando os autores pensaram no Código de Defesa do Consumidor, eles pensaram o quão difícil é alterar uma norma legislativa. Vocês estão observando. Aqui eu estou falando com profissionais do direito, pessoas que usam o direito no seu dia a dia. Então, vocês sabem o quão difícil é alterar o nosso instrumento de trabalho, que é a lei. O Congresso Nacional passa por várias discussões, passa por várias comissões, até se chegar a um denominador comum, que é votado e depois vai à sanção do chefe do Poder Executivo. No entanto, foi tão difícil, tão árduo já passar o Código de Defesa do Consumidor. Então, eles não quiseram correr o risco de a cada movimento de evolução social tivesse que também fazer uma evolução do direito. Então, com relação a isso, o que eles disseram? Vamos fazer uma lei principiológica. Uma lei que tenha janelas abertas, cláusulas gerais. Inclusive, isso foi copiado mais tarde, em 2002, quando nós editamos o nosso Código Civil atual, que tem o mesmo formato, que tem a mesma base principiológica de cláusulas gerais, de deixar conteúdos normativos que fiquem depois disponíveis para que o magistrado possa identificar no caso concreto e fazer a interpretação de acordo com a situação fática, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, embora não tenha pensado nisso, não tinha como pensar, em 1990 era impossível pensar na tecnologia que nós temos hoje, mas hoje nós temos a internet das coisas. Nós temos essa internet que permeia tudo. Desde você utilizar um smartwatch, ou seja, um telefone no qual você tem todas as características e é interligado com a internet, até mesmo hoje tem camisas que você veste a camisa e nessa camisa relata toda a situação do teu corpo. Quantidade de transpiração, teus batimentos cardíacos, faz um relatório geral sobre como você como você utiliza aquele produto ou aquele serviço. Obviamente que isso aí está bem atrelado ao uso de dados pessoais. E nós temos hoje no Brasil uma lei própria sobre o tema. É certo que essa lei foi baseada no Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da União Europeia, né, que já está vigendo desde 2018. A nossa ainda não está em vigência, só vai entrar em vigor a partir de agosto do ano que vem. Parte dela, na verdade a maior parte, porque a única parte que já está em vigor é a parte que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa parte já está em vigor desde dezembro do ano passado, né, que foi quando houve aquela medida provisória. Mas a maior parte da Lei Geral de Proteção de Dados, ela só vai realmente entrar em vigor em agosto do ano que vem. Mas nós já estamos nos preparando para essa realidade. E essa proteção de dados, ela não diz relação apenas com dados da iniciativa privada, são dados da iniciativa privada e do setor público também. Tudo vai ser monitorado. Na verdade, a gente já é monitorado, né? A gente sabe que os grandes conglomerados empresariais já utilizam os nossos dados para traçar um perfil mercadológico e direcionar a sua publicidade. É onde entra o que eu acabei de falar para vocês, essa lógica de consumo que ela é focada. As publicidades hoje elas são direcionadas exatamente para quem precisa daquele produto ou daquele serviço. Hoje ninguém fica mais tentando adivinhar quem é que vai consumir o meu produto. As empresas elas já têm mecanismos, aí a gente tem algoritmos, tem dados, análise de dados que já te posicionam diretamente para quem exatamente precisa daquele produto, daquele serviço. E essa é uma evolução do direito do consumidor. O direito do consumidor tem que estar atento a essa evolução, que é uma evolução da própria sociedade, essa evolução digital. E dentro disso, a advocacia também tem que mudar. Hoje já se fala na advocacia 4.0. Advocacia 4.0. E o que significa esse 4.0? Meus caros, meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, a gente tem uma classificação da advocacia através de gerações, ou como alguns chamam de dimensões da advocacia. Nós temos a advocacia 1.0.
A advocacia 1.0 é aquela advocacia artesanal, onde o advogado ele participa de todo o processo judicial do seu cliente, ou seja, aquele procedimento que o advogado ele conhece o cliente, ele faz a petição inicial do cliente, do início ao fim, ele vai lá, ele mesmo dá entrada no fórum, processo físico, ele dá entrada no fórum, ele fica acompanhando, ele recebe as intimações no seu escritório, ele acompanha as audiências, ele informa para o seu cliente o dia das audiências, enfim. É um processo bem artesanal, como nós chamamos. Já a advocacia 2.0 já evolui, deixa de ser apenas o advogado e seu cliente, e a gente já passa a ter uma gestão de um escritório de advocacia. Ou seja, a gente já tem agora uma grande empresa, por assim dizer, né, se a gente puder fazer uma analogia nesse sentido, uma grande empresa onde o serviço prestado é o serviço de advocacia. Então, a gente não tem mais apenas advogados. A gente já passa a ter um gerente do escritório, já passa a ter um contador específico para o escritório, vários funcionários, vários setores dentro desse escritório, né? A advocacia deixa de ser um processo artesanal para ser agora um processo mais estruturado, onde tem mais atores para fazer a defesa daqueles clientes. E, geralmente, também, esses escritórios eles passam a ter mais demandas. Enquanto que a advocacia artesanal, você tinha uma capilaridade de clientes reduzida, até porque você não conseguia atender a muitos clientes, na 2.0 você já tem uma amplitude maior de captação, dessa capilaridade de clientes, né? Então, você já pode atender, por exemplo, clientes de diversas áreas do direito. Civil, criminal, previdenciário, tributário. Você divide o seu escritório em diversas células, em diversos setores. Essa é a advocacia 2.0. A advocacia 3.0 é quando o escritório estruturado, ou mesmo o advogado único, né, ele já se vale de instrumentos outros que não apenas o ser humano, para fazer todo o processo o processo judicial de defesa daquele teu cliente. O que quer dizer isso? É quando esses advogados, eles passam, ou às vezes mesmo as bancas, passam a ter softwares específicos, programas específicos para a gestão da rotina do escritório. Por exemplo, o fluxo de entrada e saída de processos, os prazos daqueles processos, quais são uma verificação de diários oficiais para verificar quando houve intimação, quando há necessidade do comparecimento do advogado ou mesmo do cliente no processo, na fase judicial. Isso quer dizer, há agora a intervenção não humana, uma intervenção artificial dentro do processo, no fluxo do processo daquela advocacia. Essa é a advocacia 3.0. Mas nós vivemos hoje numa advocacia além dessa. É a advocacia 4.0. O que significa essa advocacia 4.0? É a de hoje. É aquela advocacia em que existe a desmaterialização do processo. Vocês sabem, a maior parte, se não todos os tribunais de justiça do Brasil, estão trabalhando em alguns tipos de processo, claro, com os processos digitais, processos eletrônicos. Ou seja, não há mais a necessidade de você imprimir a peça exordial e dar entrada lá no fórum. Você, do seu computador, em qualquer lugar do mundo, basta que você tenha acesso à internet, esteja com o teu certificado digital, você entra com a ação, entra com o processo em qualquer lugar que você tiver que entrar. Hoje, você não precisa mais ter um escritório físico. O advogado, ele pode estar em qualquer lugar para atender o cliente. Você pode fazer um atendimento através de videoconferência com o teu cliente. E aí a gente tem várias ferramentas, Skype, o próprio WhatsApp tem facilidade para você fazer chat. Então, você faz o contato com o cliente, não é mais um contato meramente físico. Aí sim, claro, ainda existe a necessidade de alguns clientes que precisam fazer aquele atendimento físico. Mas o que eu quero dizer é que a gente mudou a rotina da advocacia. Hoje você não precisa mais ter escritório físico. Os processos, em grande parte, são digitais, então de qualquer lugar você pode movimentar o processo e fazer o acompanhamento. Os softwares, ou seja, a inteligência artificial já tem
já é suficiente para você fazer análise jurisprudencial, para verificar, para te entregar uma petição inicial já elaborada. E aí vocês me perguntam, então acabou? Não tem mais necessidade de advogados? Ao contrário. Agora que vai precisar mais ainda do advogado. Mas não mais aquele advogado que muitos gostam de chamar de operador do direito. Eu nem gosto de usar essa palavra. Eu falo sempre até para os meus alunos em sala de aula que esse termo operador do direito eu não gosto de usar. Eu gosto de usar o termo ou aplicador do direito ou pensador do direito, que seria o mais apropriado. Porque o operador do direito dá aquela ideia de mecanização. Aquela ideia, tipo daquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, de algo que é mecanizado, de algo que é materializado pela massificação, por uma rotina pré-determinada. Talvez isso na advocacia 3.0 fosse a necessidade, mas hoje na 4.0 não. Hoje exige-se do advogado criatividade. Ele tem que ser criativo para ele se amoldar a essa nova configuração de realidade judicial. Até mesmo as audiências, as sustentações, elas podem ser feitas por videoconferência. Vejam a possibilidade que o mundo digital traz para a advocacia. A gente, por exemplo, eu mesmo, o nosso escritório tem vários clientes em várias partes do Brasil e até do mundo. A gente tem clientes que estão morando hoje, residindo fora do Brasil. E a gente tem contato com advogados nossos que podem estar em qualquer lugar, inclusive aí. Com vocês, a gente pode ter advogados trabalhando junto do nosso escritório, sem a necessidade de que ele tenha que vir aqui a Brasília para a gente fazer essa negociação. A gente pode ter essa liberdade. O sistema de advocacia 4.0 dá essa liberdade. O mundo digital dá isso para a gente. A gente vive nessa nova realidade jurídica. E o direito do consumidor tem que ser visto sob esta ótica. Quando a gente fala em direito do consumidor, que é esse que adquire produtos ou serviços como destinatário final, ele tem que ser também visualizado sob este olhar, o olhar da era digital. A gente não consegue mais visualizar um consumidor analógico. É tanto que, inclusive, até os mecanismos de defesa estatais estão se informatizando, estão se virtualizando. Nós temos diversas plataformas de resolução de conflitos que não são mais físicas. São plataformas de resolução online, onde as partes resolvem os problemas. E essa é a tônica da atualidade. Você desjudicializar os conflitos. Deixar o judiciário realmente para aquelas demandas que não tem como você resolver. E é também uma das tônicas da advocacia mais moderna, da advocacia 4.0. Para refletir, como lidar com essa rápida e inevitável mudança no mundo do direito, especialmente no direito do consumidor? Meus caros, é muito simples. Todas as empresas, elas se readequam aos novos formatos. Vejam só, quantos de vocês já utilizaram aquela fita VHS para assistir filme? Você tinha que ir na locadora, alugar aquele equipamento, aquele produto grande, colocar no equipamento, às vezes embolava a fita. Era a forma que a gente utilizava para assistir um filme. Hoje, você assiste filme com um aparelho celular, com um notebook. De onde você estiver. É a era do streaming, por exemplo. Isso quer dizer o quê? Que é o sistema, o mercado de filmes se acabou? Não. Ele se readequou. Nós temos readequação, por exemplo, no sistema de transporte coletivo. O táxi era um sistema utilizado. Houve um remodelamento desse sistema pelo mercado, apareceram o Uber, o Cabify, entre outros. O sistema também de locação de imóveis era hoje nós já temos o Airbnb e outras plataformas para fazer essa ligação entre o consumidor e o serviço, entre o consumidor e o produto. E como nós nos adequamos a essa realidade, meus caros? É atualizando, capacitando-se. Esse instrumento que a OAB
tem feito de promover curso, de promover evento educativo, é uma ferramenta maravilhosa que nós, advogados, temos para nos capacitarmos e nos adequarmos a estas novas realidades. Essa seria a melhor forma de lidar com essas mudanças, que não são mudanças paulatinas, são mudanças rápidas, mudanças bruscas, e que precisam de advogados cada vez mais antenados, cada vez mais atualizados com essa nova sistemática de evolução jurídica. Eu deixo para vocês uma mensagem que está lá em Provérbios, no capítulo 21, verso 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: nós, enquanto advogados, não devemos perseguir de tal sorte uma lide de forma a nos distanciarmos daquilo que é certo, daquilo que é ético. Muitos nos atacarão, mas a advocacia é profissão de fortes, não é profissão de covardes. No primeiro ataque, você não deve esmorecer. Eu digo para você, colegas, jovens advogadas que estão iniciando a carreira, não desmoreçam. No começo, realmente é um pouco mais difícil. Aqui entre vocês, com certeza estão advogados mais experientes, que já têm já estão consolidados na advocacia, e eles vão falar isso para vocês. Ataques vocês receberão de todos os lados. Porque a advocacia, e eu falo isso para os meus alunos, a advocacia é um lugar onde você entra para resolver problemas, ou seja, você vai estar rodeado de problemas, você não vai encontrar soluções, você é que vai ser o solucionador. Mas entendam uma coisa, eu levo também isso sempre comigo, eu gosto de falar isso quando eu externo as minhas falas sobre direito. A gente tem que ter algo e alguém mais forte conosco. Então, se a gente confia em Deus e confia que a bondade e a justiça prevalece, todas as nossas tomadas de decisões, todas as nossas batalhas que nós vamos enfrentar, que não é apenas para garantir o resultado positivo para o nosso cliente, mas é para garantir que esse nosso cliente alcance a justiça, isso será feito com uma tranquilidade, que é aquela tranquilidade necessária. Eu deixo, então, os meus agradecimentos, desejo votos que vocês tenham agora, vão ter, a partir de agora, uma excelente palestra com os meus colegas que vão me suceder, certamente brilharão aí entre vocês. Fica, novamente, a minha tristeza de não poder estar aí com você para falar pessoalmente, mas deixo aí no nosso slide, tem aí o nosso site, tem o nosso Instagram, @professor Lindojon, que a gente pode continuar mantendo contato para a gente sempre focar nessa atualização que ela é preeminente, ela é necessária, ela é fundamental para um exercício correto, um exercício atualizado da advocacia. Um até breve e espero estar o mais rápido possível com vocês. Abraço!